Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast, o Evangelho e Nós, onde nós levamos até vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É o momento em que nós revivemos as palavras do Cristo e podemos conversar um pouquinho mais acerca da Boa Nova. Desde já agradecemos a todos que nos assistem, aqueles que estão conosco, que sempre nos acompanham às quinta-feiras, pelas redes do Facebook, do YouTube, do Instagram. Quem quiser participar com a gente, é só mandar o recado para o telefone 99603-1234. Esse aqui é um momento de estudo e a participação dos nossos ouvintes também será muito bem-vinda. Boa noite, Elmes. Boa noite, Claudinho Cardoso. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aqueles que se propuseram nessa noite estudar conosco e que nós possamos, assim, estudar e viver o Evangelho e estudar. É isso daí. Pedimos também ao nosso Pai Celestial que nós possamos estar sempre envolvidos nesta luz do Cristo, que possamos estar sempre envolvidos pelo seu Evangelho e que este Evangelho nos auxilie a nortear a nossa jornada evolutiva, que nós possamos, enquanto aqui encarnados, estarmos aproveitando a cada momento em benefício de nós mesmos, do nosso aprimoramento espiritual. Pedimos ao Pai que possa estender a luz do Cristo Consolador para todos os lares, para todas as famílias, fortalecendo-as, pois são as células mais importantes de nossa sociedade, e que esta luz possa ser estendida para todo o Brasil e o nosso planeta, que seja um facho tão luminoso que possa abrir caminho entre aqueles que tentam ainda trazer as trevas para envolver o nosso planeta. Que a luz do Cristo tenha esse poder transformador hoje e sempre. Bom, estamos aqui mais uma vez para trabalhar com o nosso Evangelho, né, Elmes? É o momento em que nós estudamos juntos, estudamos e aprendemos juntos, né? Nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender. E nesse momento que a gente aprende, a gente passa, né, para os nossos ouvintes e juntos a gente vai construindo aí a nossa mente, revivendo aí a caminhada do Cristo, tornando ela cada vez mais nítida, para que os nossos atos possam ser sempre alavancados pelo Evangelho. Muito bem. Posso falar? Pode, à vontade. Observando esse capítulo, né, como todos eles nos trazem aí ensinamentos fundamentais para o nosso processo evolutivo. E se nós observarmos, o capítulo 10 termina numa bem-aventurança, e nós temos o capítulo 11º, que é amar o próximo como a si mesmo, né? E o 12º, amai os vossos inimigos. E aí Allan Kardec coloca na sequência como nós devemos fazer para amar o próximo e amar os inimigos. Então aqui ele dá, né, todo assim um ensinamento de como nós devemos fazer, a forma simples, né, que ele traz, e depois a instrução dos Espíritos vem fortalecer muito mais. E um outro detalhe é que esse capítulo 13º, ele faz uma conexão com o 15º. Né? Aqui fala de caridade e capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Então são dois capítulos que fala e deixou entre eles honrai vosso pai e vossa mãe. Então não é ao acaso que isso acontece, né? Então traz tudo isso. Nós vamos falar nesse capítulo sobre caridade e no capítulo 15º sobre caridade de novo. Isso. Então aqui vamos ter um tema
bem longo, né? Falando porque é um tema que precisa frisar, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Ele falava da caridade, e em alguma fala caridade, fala o amor, que também se traduz como a mesma coisa, né? Ainda que eu tivesse a língua dos homens, se eu não tiver a caridade, ele fala a caridade, eu nada sou. Então, neste capítulo aqui, que é do capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós temos alguns subtemas que eu vou ler aqui, que nós vamos falar mais adiante, né? O primeiro que nós vamos falar hoje é fazer o bem sem ostentação. Depois nós falaremos de infortúnios ocultos, do óbolo da viúva, que é uma parábola de Jesus, convidar os pobres e os estropiados. Depois tem as instruções dos Espíritos, que é a caridade material e a caridade moral. E depois a beneficência, a piedade, os órfãos e benefícios pagos com a ingratidão. Então, nosso tema hoje é fazer o bem sem ostentação. Será que todo mundo faz isso, Elvis? Fazer a caridade sem ostentação nos dias de hoje? Existe aqueles que fazem, né? Mas ainda precisa da gente se olhar, né? Tem muita selfie acontecendo, né? Tem muita gente que faz muitos programas aí que a gente não vai criticar porque são benéficos, né? Há muitas pessoas que arrecadam muitas coisas, né? Levam muita coisa, mas é preciso tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo com o que a gente está fazendo. Às vezes a gente está no afã de fazer uma caridade, nós podemos estar humilhando aquele que está recebendo a caridade. Quantas pessoas que a gente vê aí entregando uma cesta, fala, tirando uma selfie ali com a pessoa, né? E postando em redes sociais. Então, será que teria o mesmo valor de uma caridade, né, genuína, né? Então, é bom para a gente reflexionar sobre isso. E esse tema de hoje, ele vai falar sobre caridade. E é importante, igual você falou aqui, que o segundo subtema agora, o capítulo 15º, né? Ele fala, fora da caridade não há salvação. E é verdade, a caridade é a mão para que a gente possa nos construir e aproximar do próximo. É através da caridade e do próximo que nós vamos construindo e sedimentando o amor em nós, né? A afetuosidade, a compaixão, a piedade, etc. Só que é interessante essa palavra, e que ela é um bordão da doutrina espírita também, fora da caridade não há salvação, né? Há um tempo eu estava ouvindo um tema de um expositor e ele falava sobre isso também. É interessante a gente frisar. O espiritismo também, ele é muito impregnado do judaísmo, né? Então lá falava muito da salvação, né? Nós tínhamos um Salvador, nós precisávamos ser salvos, mas ser salvo de quê, né? Então até no dia lá ele usou, fora da caridade não há libertação, né? Que aí ele falou assim, seria mais conveniente com a doutrina espírita, porque vai nos salvar de quê? Salvar de nós mesmos, só se for, né? Porque nós não tem nada assim para salvar. Agora, libertar, sim, libertar das mazelas, dos vícios, né? De tanta coisa que nós temos que nos libertar. E através da caridade, nós temos a condição de fazer esse trabalho, né? De purificação da alma. Acho importante, quando você citou isso aí, que todos os textos, né, de forma geral dos evangelhos, eles nos trazem aí oportunidades brilhantes de interpretações, né? E, por sinal, dificilmente elas estão erradas. Então, esse lado, fora da caridade não há libertação, mas também podemos interpretar, quando alguém está afogando num rio, ele não quer se salvar do afogamento, então é eu salvar de todas essas situações da vida material que me afoga, que me aflige. Então também... A gente pode usar o contexto em todos, né? Então, assim, não é que esse ou aquele está errado, todos estão certos, e o importante é o seguinte, é você compreender e viver tudo isso, né? Não adianta, como diz Chico, que orientações não nos falta,
mas nos falta interpretações, sabermos interpretar. E isso Jesus fez muito bem, né? Ouviste o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Aí ele interpretou tudo aquilo, olha como ele trouxe um descortinar de forma belíssima. Então, houve uma interpretação lúcida, né? Trazendo à tona um esclarecimento que todo mundo falou, nunca tinha pensado nisso. Isso, né? Verdade. Olho por olho, dente por dente, aí ele vem e traz. Ah, não, gente. Aí, quando vem com essa passagem aqui, nós vamos ver no decorrer o descortinar disso aqui, quando fala que uma mão não saiba, como não, se elas estão ligadas no mesmo corpo? Então, qual é o sentido que o mestre apresenta para nós? E aí vamos dizer, mas então, e agora? E agora cabe cada um de nós fazer a sua interpretação na vida cotidiana, naquilo que eu me proponho a viver, né? Então, acho que esse é o ponto importante da gente estudar. Exatamente. Mandar já um beijo lá para minha esposa, que está sempre nos assistindo, né? A Lília Kélia. Tema muito bom, abençoe meninos. Meninos é para você, você está novinho, né? Obrigado, Lília, boa noite. Bom, e é interessante, Elmos, até esse tema aqui, que nós vamos falar, fazer o bem sem ostentação, nesse caso aqui é dois lados. É os dois lados da caridade, né? A caridade é uma necessidade, e nós sabemos que há a necessidade material e a necessidade moral. Se perguntassem qual dessas duas caridades é a mais meritória, né? Qual dessas duas caridades tem mais valor? Se a gente for perguntar para aquele que está necessitado na hora, muito necessitado, e você chega lá com um alimento que vai aliviar uma fome, ou com um agasalho que vai aliviar um frio, ele vai falar, nossa, essa caridade para mim foi a melhor, né? Receber esse bem. Mas para a gente, às vezes, para você fazer aos olhos de Deus, a caridade, quando você faz ela moral, a caridade moral, que é de realizar, de fazer, de auxiliar, ela tem um valor fenomenal. Eu estava lembrando aqui de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, uma pessoa conversando sobre o Francisco de Assis, né? Quando ele nasceu em 1181, na cidade de Assis, né, na Itália, e o nome dele era Giovanni Bernardone, né? Giovanni Bernardone. E depois, quando ele foi para a França, que foi batizado como Francesco, né? Então, era Francesco. Então, conta-se que o Francisco de Assis, né, ele participou de algumas guerrilhas, né? De uma delas ele veio quase cego, né? E o pai dele, ele percebia que o pai dele explorava ali os trabalhadores e ele não gostava daquilo. Foi quando ele se despiu de tudo, inclusive da roupa, né? E tentou ter uma vida diferente. Então aí Francisco de Assis, o Francesco, vamos dizer, como era chamado, ele foi ter uma vida, né, mais regrada, mais privativa, ficava mais debaixo das árvores, né? Então, uma vida mais espiritualizada. E chegou um momento que falava que ele ouvia uma voz que falava assim, Francesco, erga minha igreja. E ele falava assim, meu Deus, aí essa voz ficava o tempo inteiro, Francesco, erga minha igreja. Francesco, erga minha igreja. E aquela voz não deixava ele em paz. E ele não entendia, mas depois de muita insistência, aquela voz estava sempre ali, ele montou ali uma igrejinha bem pequenininha, bem simplorinha, né? E começou ali com aquela igrejinha, montou, falou, agora está tudo bem, mas a voz continuava, Francesco, erga minha igreja. E essa voz, Francesco, erga minha igreja. Ele pensava, meu Deus, mas eu ergui a igreja. E passa muito tempo e ele pensa que deve ser uma igreja maior e faz uma igreja de madeira. Um pouquinho maior, uma igreja de madeira, mas a voz continuava perturbando, né? Francesco, erga minha igreja. E aquela voz, ela é inquietante para ele. O tempo inteiro aquela voz ressurgindo e passa muito tempo, aquela igreja queima, pega fogo. E ele, com a ajuda de amigos e tudo, ele foi tentando e construiu depois uma igreja de alvenaria. E aí ele pensou, agora para, né? Mas a voz continuava incessante, Francesco, erga minha igreja. Francesco, erga minha igreja. E ele
continuou com aquela voz o tempo inteiro. Aí conta-se que um dia ele passando em um gueto, ele observa e passa por um homem todo enrolado, em cobertor, o rosto todo enrolado, e ele pede: Senhor, uma moeda pelo amor de Deus. E ele se volta e tira uma moeda e coloca na mão daquele mendigo. E quando ele coloca, a moeda cai no chão. Ele agacha, pega a moeda e tenta colocá-la novamente na mão daquele mendigo. E ele, quando vai colocar na mão, ele vê que ele nem tem mãos, as mãos totalmente atrofiadas. Por isso é que ele não pegava a moeda, nem conseguia pegar a moeda. Então, aí o Francesco, ele tira o manto, né, desenvolve o manto do rosto daquele mendigo, e quando ele depara, era uma pessoa tomada pela hanseníase, pela lepra, o rosto todo desfigurado. Ele, naquele momento, tomado ali de compaixão, ele abraça aquele mendigo e beija-lhe a face. Naquele momento ele escutou a voz: Francesco, esta é a minha igreja. Então a gente percebe que, olha só o que Cristo vem nos falando há tanto tempo, né? As igrejas monumentais foram construídas. E teve uma época que ele falou: você derruba esse templo que eu edificarei em 3 dias. Ele nunca falava do templo de pedra. Então nós somos templo. O nosso semelhante é um templo. Então é dessa igreja que fala essa caridade, né? Então nós precisamos estar atentos a essa caridade moral, não deixar de fazer a caridade material, que há muitos necessitados, mas a caridade moral, ela se torna essencial para todos, né? Nós vamos ver no próprio capítulo, quando nós vamos prestar atenção nos infortúnios ocultos. Os infortúnios. Então, é o maior testemunho, né, da caridade material, mas ela não leva somente o agasalho, o remédio. A hora que nós chegarmos lá, nós vamos ver que leva também a palavra, o ensinamento, o diálogo. Exato. Né? Deixa eu fazer uma pequena leitura aqui, então. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a sua direita. Fazer o bem sem ostentação. Do item 1. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás no céu. Pois quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Aqui é interessante a gente entender o que seria essa recompensa. Toda a nossa ancestralidade, a nossa religião, as religiosidades, né? Elas tratam desse processo da recompensa, que é ganhar o céu, né? As benesses divinas. Então todos nós temos essa ideia de uma recompensa por aquilo que fazemos. E neste sentido seria uma troca, né? Então aqui, quando ele fala para não fazer fazer sem ostentação, é exatamente para que a gente não faça para que as pessoas vejam. Isso é orgulho, é vaidade. Fazer em segredo para receber a recompensa. Que recompensa seria essa? A gente conversa aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui. Essa recompensa está ligada também ao tema, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Às vezes a gente pensa que a recompensa é a gente ganhar o reino de Deus. E na verdade não é isso, né? A recompensa, ele é um bem-estar que os espíritos, os bons espíritos sentem em fazer o bem. É essa construção lenta que nós vamos fazendo de uma edificação do nosso templo,
quando nós vamos servindo. Quanto mais servimos, mais nós colocamos tijolo no nosso templo. E essa será a nossa recompensa. É essa construção de nós mesmos, esse evoluir que chamamos, né? É o espírito se desprendendo aí do seu primitivismo, das suas vaidades, dos seus orgulhos, e se comprazendo em fazer as coisas em silêncio, apenas pelo prazer de fazer, apenas sabendo que quem me vê, ele sabe quem eu sou. É apenas essa conexão de energia. Tem alguns estudiosos que trazem 3 categorias da caridade nesse aspecto de não fazer por interesse, né? Fazer a caridade sem ostentação, ou fazer o bem sem ostentação, que é aquele que quer fazer em benefício próprio, aí é o outro que quer fazer para que o outro seja visto, ou seja, que ele te vê que você está fazendo, e aquele que é para que Deus veja o que você está fazendo. E ele fala, mas aqui está dizendo para que Deus, né, veja, mas não é esse o aspecto. E existe uma quarta, que aí surgiu uma quarta, que é aquilo que você falou. É quando você faz sem nenhum interesse. Eu faço porque faço. Eu estou pelas ruas, um exemplo, e de repente eu me condoo pela dor de alguém, seja a dor material ou a dor emocional, enfim, alguma coisa que incomoda aquele meu irmão, aquela minha irmã que está pela rua, e eu estou passando, e quantos que não estão passando e não percebe? E alguém passa e percebe e para. Então ele não olhou para os lados, mas ele olhou para aquele que estava necessitado. Ele não quis saber quem é ele. Então, assim, esse é o grande aspecto desse trabalho, né? Aí, você falando... para que a gente ganhe o reino de Deus, né? Mas o reino já está ganho. Está Jesus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Então, precisa de edificar. Isso aí é uma edificação. É edificação. Então, agora o projeto de construção é que vem através dessas orientações, né? Você não precisa de mostrar para ninguém, porque isso não vai somar na sua bagagem. Aliás, isso pode atrapalhar a sua bagagem, porque o ser humano, ainda na nossa condição, por mais que ele esteja afinadíssimo, ele ainda tem um pinguinho de vaidade. Então, isso pode atropelá-lo. E dentro do movimento espírita, hoje aí vem diluindo, mas há um tempo atrás, quando se estudava muito, né, as obras de André Luiz, naquele princípio, e o bônus hora, né? Então, muita gente fala, não, mas eu preciso de fazer isso porque eu tenho que ganhar bônus hora. Gente, o que é isso? A gente acaba fazendo por uma troca. Né? Ainda temos esse resquício do que nós estudamos do pensamento mágico, de fazer algo para receber algo. Para receber. Então, assim, não tem sentido. Os dias vai passando, você vai, mas peraí, eu preciso de agradar a quem? Eu não preciso de agradar a Deus, eu tenho que agradar a mim, que sou o filho dele e vou fazer. Ah, mas e o início? Tá, o início requer um processo, mas vai trabalhando em cima disso. Não vai por obrigação. Tem uma história de Chico, que um companheiro chegou para ele e diz, Chico, eu venho 2 vezes por semana trabalhar aqui no centro com você. E fico por aqui 2 horas, 3 horas. E que sacrifício. Eu saio daqui exausto, muito cansado. Você não fica cansado, não, Chico? O Chico falou, não, eu trabalho o dia todo, 2 horas de sono, eu estou renovado. Então, ou seja, esse sacrifício é o sacrifício apenas do esforço, não é de fazer algo para que eu vá embora com a consciência. Então hoje eu estou tranquilo, porque eu fui ao centro, eu fui fazer sopa, eu ajudei na confecção do agasalho. Não, se for para ir desse jeito, não vai ter valia no aspecto da sua construção interior, né? Não é que, mas então eu vou ser... Não, isso não existe. Você apenas, às vezes, está perdendo seu tempo. E se a gente perguntasse assim, né? Os impulsos de fazer o bem, de servir,
Você se esforça ou ele já é espontâneo? Então, essa é a edificação. Quando você falou, o reino de Deus está dentro de nós. Nós não precisamos querer buscar ganhar, nós já temos. É preciso edificar ele melhor. Né? Então, é uma pergunta que a gente precisa de fazer. Eu ainda preciso me esforçar muito para servir? Ou servir para mim é algo espontâneo? Quando eu vejo uma necessidade, eu já me impulsiono nessa direção e eu já faço. E se nós formos analisar, Elmes, a maior parte de nós ainda precisa fazer um planejamento para servir, marcar uma data para servir, um dia da semana para servir. É assim, é um planejamento. Nós não temos a espontaneidade do servir. Dificilmente ainda temos isso. Então, é uma construção que precisamos ter para que a gente possa estar aí dentro desses parâmetros que o Cristo espera de nós. E uma coisa, né, ninguém de nós estamos prontos. Nós estamos nos aprontando. Então, o que a gente está expondo aqui diante do texto não é que a pessoa tem que começar despretensiosa de vez, mas você precisa de começar. E o começo, quando você adentra, você vai percebendo que abre um horizonte e você vai entendendo o processo da caminhada, né? Não é você estar como holofote da situação. Precisa de sair disso, é preciso de compreender, né? Porque às vezes isso é tratado muito dentro do movimento espírita, né? E a gente está falando de espiritismo, não tem como a gente citar outros e não nos interessa o trabalho belíssimo que as outras religiões fazem. Mas às vezes a gente entra para dentro do movimento espírita e a gente quer uma ocupação de acordo com minha capacidade, com meu desenvolvimento cultural ou com o que eu penso que tenho, né? Ou com o que eu penso que tenho, né? Se a pessoa fala, não, fulano veio da cidade tal e ele é um orador, é conhecedor, então nós temos... Não, por quê? Porque ele não pode ser o lavador do banheiro, né? Então, assim, é a minha predisposição para estar a serviço do trabalho. Aonde tem o trabalho, eu estarei. Aí, quando você falou, eu lembrei de um detalhe. Então, assim, esse esforço, esse sacrifício, ele é natural, mas não é o sacrifício de fazer o bem. Então, vai ser o sacrifício, talvez, de eu ter que caminhar 1000 passos para chegar no lugar. Aí exige um esforço. É o esforço para pôr as energias em movimento. Justamente. Essa energia do bem. Executar não pode. Esse tema aqui, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, vamos aprofundar um pouquinho nele, porque a gente também faz um estudo paralelo a esse da Joana de Ângeles, e nós falamos muito, e até nós conversamos sobre isso, sobre a sombra, né? Sobre aquele lado oculto que a gente tem, não trabalhado, que às vezes nos impede de nos conduzir melhor. Então, é nesse aspecto também, a hora que você vai servir, a gente pode também analisar esse processo dessa forma. Quantas vezes nós vamos servir alguém, nós vamos falar assim, a pessoa nos pede, você fala assim, eu vou doar isso para ele. Só que intimamente a sua mente começa a falar assim, isso aí é malandro, isso aí você vai fazer uma coisa... Nós mesmos, no autodiálogo, é o nosso lado escuro falando com o nosso lado que quer se movimentar. Então, todos nós temos isso, e é uma característica daquele anjinho e demônio, do bem e do mal. Então, essa dubiedade nós temos. Então, é preciso que a gente comece e intensifique o processo de autoconhecimento, para que a gente possa diluir essas energias que às vezes nos impedem de movimentar. E é comum essas energias. É as energias que quando eu vou me movimentar em direção a fazer alguma coisa, a servir, ela me fala assim, nossa, mas amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, nossa, mas eu poderia fazer isso. Não, eu posso até fazer, mas tem que ser esse tanto porque eu tenho que fazer isso. Então, essas justificativas é ainda o meu lado que não quer servir. É esse lado oculto, seria talvez uma mão esquerda, a mão direita querendo trabalhar, impulsionar, servir, movimentar a energia, e a mão esquerda puxando para trás, falando assim, não, vamos para cá, não está na hora, tem tempo para isso, vamos fazer isso. Então, é uma necessidade que a gente tem de trabalhar as nossas forças internas para que a gente possa
ter esse cuidado na hora de servir, para não magoar, para não ferir aquele que está sendo servido e principalmente para que a gente não ceda a essas energias que querem a nossa inércia. E um detalhe, Sam, que a gente descuida, mas existe, não é justificativa, mas mecanismos para que isso seja trabalhado, é porque a gente fala da caridade e aí, às vezes a gente é tão bom lá de fora e dentro de casa a situação é tão embaraçosa, né, que a gente não utiliza da caridade moral dentro de casa e utiliza lá de fora, né? Porque o convívio lá de fora tem outro aspecto, é outro ambiente. O convívio do lar é diferente. Mas então se eu não estiver resumido em casa, eu não posso ir lá para fora? Não pode e deve. Mas observe o trabalho que você está fazendo lá de fora para que ele possa fazer uma ligação com a sua dificuldade dentro de casa, né? Para que isso traz de lá de fora um ensinamento. Por quê? Porque e é natural que o ser humano tenha problemas na família, mas ele talvez não consegue um mecanismo para uma solução. Talvez ele não consegue fazer aí, mas fora ele consegue, aí faz um ensaio para um exercício para fazer traz dentro. Traz isso, né? Ensinamentos, aprendizado, porque vai depois fazer uma junção que as coisas, né, casam e se tornam um ponto, né, de convergência. E natural. Seguindo adiante, no item 2, Jesus descendo a montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar isso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isto lhes sirva de testemunho. Então é interessante que ele cura aquele leproso, ele faz um processo aqui da caridade genuína, né, de compaixão, mas ao mesmo tempo ele pede para que não conte para ninguém, mas vai lá e faz o que você sempre fazia, de dar a sua contribuição, né, à lei de Moisés, vai lá no templo colocar a sua oferenda, para que eles possam te ver e ver o que foi feito. Ou seja, Jesus queria mostrar um trabalho, mas ele também não pedia ostentação de ninguém, ele só fazia por servir, né? Ele curou aquele leproso, e é tão interessante quando fala de lepra, porque lepra era a coisa mais abominável, era algo que as pessoas não conseguiam aproximar, não conseguiam tocar, eram pessoas que eram colocadas, né, à revelia da sociedade. Então o processo, a maior caridade que tinha era estar próximo dessas pessoas. Tocar a uma pessoa como Jesus tocou, e tocava sempre e abraçava, ainda era algo muito mais forte. Então isso era um exemplo que Jesus dava, né? E era um processo ali de movimentar energias em direção ao outro, a coisas que nenhum outro fazia ali. E tanto é que eles eram degradados, né? Tinha um vale para que eles pudessem viver, eram degradados na própria terra, né? E aqui eu quero destacar também que Jesus fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele fez a caridade material, porque ele limpou as chagas daquele homem, mas o abraçou e fez algumas recomendações importantes. Há alguns estudos que vai dizer, para ele ir mostrar-se aos sacerdotes, porque aquela época, quem tinha hanseníase ou lepras, qualquer chaga no corpo,
era proibido de estar na sociedade. E nem podia entrar no templo. E quem comandava, né, eram os sacerdotes, eram os doutores da lei. Então, era preciso dele ir lá. Jesus recomendou que ele fosse primeiro para não ser admoestado, porque era considerado um doente, mostrar, falar, não tem chagas. Então, ele seria, né, incluído novamente naquela sociedade. Ali era para... ele coloca bem aqui, ó, apresenta a oferta prescrita por Moisés para que isto lhes sirva de testemunha, para servir de testemunho para os outros. Justamente. Da cura daquele leproso, né? Então, e Jesus aqui também, ele ainda faz outra coisa, ele não veio destruir a lei. Ele continuou, falou, faz o que é pedido pela lei mosaica, vai lá e se mostra. As pessoas vendo a cura, né, seria mais uma mensagem de Jesus. Jesus estaria ali dando a sua mensagem de caridade moral e principalmente da boa nova do Evangelho. E aquelas pessoas, mesmo vendo isso, foram difíceis de ser convencidas, né? Ou não se convenceram. Talvez estamos por aqui, né? Somos aqueles sacerdotes. Então, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele do que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Eu quero destacar um ponto aqui, onde vai dizer que é preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade. Então, trazer isso de uma forma assim, bem simples, né? Que esse colocar acima não é estar, né, mais do que os outros. Eu sou superior a todos aqueles. Não. Estar acima é poder carregar toda a bagagem para aqueles que talvez sofrem naquele momento mais do que ele, né? Aí é que vai dizer, né? É renunciar. Então, eu renuncio, talvez, a minha atividade de agora, ou o meu compromisso, e vou atender aquele que está no meu caminho necessitando. Eu tenho um compromisso lá no centro agora, mas se alguém bater a minha porta, é preciso que eu o atenda primeiro, para que depois eu vá para o segundo compromisso. Então, assim, é um aspecto que traz para que a gente possa refletir. Vamos ser rígidos? Não, não é esse o sentido. Mas, quantas vezes você trouxe isso no início? Quantas vezes nós deixamos de compromissos que nos faz estar em família de forma, né, mais ampla para atender a desejos e situações festivas, né, em detrimento daquilo que seria bom. É muita coisa que isso acontece. Muita gente fala assim, todo domingo eu estou saindo para o centro, chega visita, eu não vou. No dia do culto, quando eu vou fazer o culto, toca o telefone. Olha, começa a refletir. Se a visita está chegando na hora de 100%, convida-os e leve para o centro. Se o telefone está tocando toda vez, para de atender. 20 minutos, meia hora, não vai deixar de resolver uma situação. O problema é que a gente sempre se auto-justifica. Se auto-justifica. Então, a gente esquece dessa situação. Aí a gente precisa caminhar até um ponto, né, ao ponto de colocar em nossa mente esse diálogo com Jesus, o mesmo que Paulo teve com ele, né, naquele momento de Damasco. O que queres que eu faça? Que a gente esteja sempre de prontidão
né? Essa seria a nossa atitude. Embora o mundo acaba nos corrompendo, os prazeres da vida acabam nos chamando e nós atendendo, né? As necessidades mais imediatas, materiais, também nos reclamam, nós atendemos. E Jesus está perguntando, e nós não estamos falando o que queres que eu faça, a gente está falando assim, espera aí só um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. Então é como se a gente estivesse falando isso para Jesus o tempo inteiro, nos momentos da gente ter as nossas ações mais voltadas para a caridade real, né? A caridade verdadeira. E interessante, quando você falou de Paulo, eu lembrei de uma outra frase dele, né? Já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, olha o quanto isso é profundo, né? Se nós aqui pudéssemos dizer que é o Cristo que vive em nós. Talvez muitos vão pensar, então agora eles ficaram, né, fanáticos, eles agora só vivem em cima dos livros. E essa não é a ideia que Paulo disse, ou seja, se o Cristo vive em mim, então eu sou alguém livre, eu estou salvo, vamos considerar esse lado, né? Eu estou com os olhos abertos e os braços por onde eu passo, eu sou capaz de observar e fazer tudo aquilo que posso na minha vida de espírito encarnado na Terra, não é fora dela. Que o bem-estar para o espírito, né? O bem viver, o ser feliz, como a gente pensa, a felicidade real, está ligado ao autoconhecimento e fazer o bem. Para os bons espíritos é o autoconhecimento, né, o conhecimento em geral e fazer o bem. Então, isso seria uma realização. E quando ele fala o Cristo vive em mim, não é, igual você falou, não é nenhum esforço para ele. É de uma naturalidade tamanha que ele faz aquilo e se compraz. Ele nem percebe o que está em volta. Tudo ele apenas faz. Tudo que ele faz, vai. Decidiu com isso aqui. É meu hábito. Então é preciso que a gente pare de falar para Jesus, espera só um pouquinho, dá um tempinho que eu estou indo. Então, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, há também a modéstia encenada, o simulacro da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar uma ponta à vista, observando se alguém não lhe vê escondê-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos não são depreciados entre os homens, que será deles perante Deus? Eles também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por ter sido vistos, e é tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os benefícios sobre o obsequiado? Que ele impõe de alguma forma testemunho de reconhecimento e que faz ele sentir a sua posição exaltando o preço do sacrifício que por ele impôs. Para este não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de ouvir bem dizer o seu nome. Aí está o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que ele seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subir ao céu, recai sobre o coração do aflito e o ulceram. O bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreende o beneficiado, pois todo benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor. É interessante quando ele fala aqui nesse item, Elwin, ó, para esse não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de bendizer o seu nome. Então, quando Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem consomem, acumule nos céus, é bem dizendo isso aqui. O quanto os Espíritos nos falam que é adorável você estar no plano espiritual e sentir que uma pessoa fala bem de você, faz uma oração por você,
ou às vezes lamenta a sua falta com saudades, com carinho, com zelo. É falado pelos Espíritos que naquele momento nós sentimos um bálsamo invadir o nosso corpo. Isso é uma das recompensas pelo bem que se faz na terra, né? Então, como diz aqui, não terá nem a doce satisfação de ouvir o seu nome. Quantas pessoas são ignoradas, quantas pessoas nós percebemos na terra que se foram, e há aqueles que falam assim, não é porque foi que eu não vou falar, não. O cara era ruim, a pessoa era triste, a pessoa isso, a pessoa aquilo, outro. Olha a tristeza e o castigo para esse espírito, ao desencarnado está, receber todos esses impulsos lá do plano espiritual. Então, ele perdeu grandes oportunidades, né, de estar recebendo essas dádivas que são como orvalhos numa alma ressecada. Isso mesmo. E quando aqui vai dizer, né, diz que alguns já receberam sua recompensa na terra e outros nem na terra, são aqueles que estão tão aturdidos com as coisas que não têm paz interior em nada que faz. Então ele não consegue nenhuma paz terrena. Para ele desconfia de tudo e de todos, julga tudo e as circunstâncias, então ele não sossega, ele vive dia e noite ligado apenas lá de fora, no mundo das coisas materiais. Então isso o perturba, ele não consegue nem o tesouro da terra. Se não doa os bens, ele é avarento. Se não doa o bem, ele é egoísta. Ele é egoísta. Então, como nós sofremos, né? Porque há uma situação aí que você corre para um lado e acaba atacando a si mesmo, né? Então, a dificuldade que a gente enfrenta, e ele vai dizer aí, o próprio orgulho te comprime. E aí a gente vai adiante. Quantas informações, quantos choros não chegam em reuniões mediúnicas, né, de irmãos que passaram por situações que nós estamos passando, deixando que o orgulho, o egoísmo tome conta, e depois fala, meu Deus, foi um piscar de olho e eu não despertei para o que o meu coração pedia, porque isso é certo. Por mais que a gente diz da nossa ignorância espiritual, mas como essa lei está em nós, como o reino de Deus está em nós, não dá para não sentir algo nos propondo a uma mudança. Aí é o que você falou, como a luta é tão grande, então eu estou perdendo para a vida material, então eu cedo para ela. E você estava falando, eu lembrei que nós vamos ver lá na frente, nesse capítulo, na Instrução dos Espíritos, a história de Irmã Rosália, né? Quer dizer, era uma freira, não tinha talvez esse conhecimento das letras nesse aspecto. Ela fazia o bem por fazer. E aí ela dá o depoimento, quando eu cheguei no mundo espiritual, vocês não sabem que satisfação eu tive ao ver tantos daqueles que eu ajudei me saudando. Então, assim, não é a gente fazer imaginando que eu vou fazer o bem para o Sam aqui, e aí lá no plano espiritual vou ver ele batendo palma para mim. Não é esse o sentido. É porque quando você faz o bem, e isso é uma coisa muito certa, movimenta, né? Forças, você é amigo, você é um cara de bons amigos e tem essa facilidade de estar sempre, né, um cara cortês, pacífico, pacificador. As pessoas falam, esse cara... Então você contagia, você impregna esse ar bom nos outros, esse hálito, e todo mundo acaba sendo simpático com você, né? É verdade. Então, seguindo aqui ainda, já quase chegando no final, a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do obsequiado, daquele que é servido. Faz que ele aceite o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana. Pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira que se faz é humilhar quem o recebe. E sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém.
A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o necessitado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de ele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem faz um serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então aqui é interessante, né? Uma forma de se fazer a caridade sem fazer que aquele outro sinta o peso da necessidade que está, sem fazer com que aquele outro sinta ali as dores de estar num momento tão delicado e ver os outros tão adiante, tão prósperos. É quando a pessoa que vai fazer a caridade cita para ele momentos em que esteve ruim. Eu já estive, ou seja, quando você se coloca no lugar pela empatia, que não coloca aquela caridade como olha o que eu estou fazendo por você, mas olha só, hoje eu tenho a oportunidade de fazer algo que fizeram por mim. Então, é uma forma que você vai colocar do lado daquela pessoa como um amigo, como alguém que está estendendo a mão com naturalidade e sem ostentação, sem imposição, sem impor constrangimento, né? Que quando a pessoa serve, mas quer constranger, olha, você não sabe quanto que isso custou. Eu vou te fazer isso aqui, mas vê se você trabalha, vê se você vai procurar o que fazer, vê se isso, vê se aquilo. Ninguém sabe as dores que passa, ninguém sabe os conflitos que levam a pessoa, às vezes, a ficar na inércia. Então é preciso ter um zelo, um cuidado, e quando for fazer a caridade moral, estender a ela a caridade, quando for fazer a caridade material, estender, amealhar, juntar a ela a caridade moral, que não oprime, que não ostenta, que não machuca, que não maltrata. E é interessante, né, Sam, porque se olharmos o sentido que traz a caridade, né, nos seus dois aspectos, material e moral, elas não dissociam, elas estão unidas. O que acontece somos nós, é que fizemos essa divisória e colocamos a caridade material fora da caridade moral. Porque como que você vai levar algo material para alguém e chega mudo e sai calado? Vamos dar um exemplo, você chega com a cesta, põe aí, tá vira aqui, as costas e vai embora. Uai, não seja cortês, bom dia, como está, tá tudo bem? Olha só se isso não amplia todo esse aspecto material, né? Mas aí é que entra aquela situação. Então, essa caridade não é material, ela é assistencialismo. Aí ela saiu da conotação, mas a caridade material, ela está associada, intrínseca, com a moral. E a moral com a material. Porque se você vai levar um consolo para alguém, de repente ele necessita de algo material, você vai ajudá-lo. E do outro jeito, então não tem como ser diferente. Não dá para fazer um e outro. Eu faço os dois. Você tem que escolher ser um assistente social ou ser um cristão. Ou ser um cristão. Então, não que a assistência social esteja errada, mas o propósito da caridade é outro. É porque o propósito aqui da caridade, como Jesus está nos levando a entender, né? Então ela traz uma outra conotação, que é de aproximação. Só que essa caridade também, ao contrário do que muitos pensam, que nós estamos servindo, estamos ajudando, fazendo bem para aquele, esse processo desse movimento de força, esse movimento de energia em direção ao outro, esse processo de empatia, ele é para nós uma ferramenta importantíssima, né? Fazer uma caridade por outro não é eu estar atendendo a necessidade do outro. Na maioria das vezes, esse processo me faz atender uma necessidade que eu tenho e enorme. E a caridade que eu penso ser para o outro,
ela é uma caridade sendo feita a mim mesmo. Sou eu recebendo essa caridade na sua totalidade. Esgotou, mas aí você falando, eu lembrei daquela historinha do Chico, né? Que ele pediu as duas companheiras para vir dar um passe nele, né? E elas foram até a casa dele e, na verdade, era elas que estavam recebendo o passe. Bom, a gente encerrando esse primeiro item, né? Que foi fazer o bem sem ostentação. Então, nós terminamos esse tempo aqui e na próxima quinta-feira a gente passa para infortúnios ocultos, certo? Mandar um abraço ali para Maria do Carmo, né? A Norma está com a gente aí acompanhando também. Bom, espero que o tema de hoje tenha levado para muitos um pouquinho das palavras de Jesus, do seu Evangelho, que nós possamos, ao entrar em contato com isso aqui, trazer essas reflexões para dentro de nós, de uma forma bem séria, bem lúcida e bem racional, para que a gente possa fazer esse servir ou servir de uma forma diferente, às vezes, daquela que a gente está habituado, que a gente possa servir com mais presteza, com mais espontaneidade e principalmente com muita empatia. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Um abraço e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Uma boa noite. Boa noite, senhor Claudinho. E boa noite, senhor Elmes. Muito bem. Terminando essa parte, eu convido a todos para não perder o próximo estudo, que aí vai trazer, assim, de forma bem prática, né, o que nós estudamos hoje, que são os infortúnios ocultos. Kardec, acho que viu a história dessa mulher e montou ela aí. Ficou muito arrumada, muito organizada. Ficou muito bacana, né? E desejo uma boa noite para a Norma, minha amiga. Tenho um carinho muito grande por você, pelo Mota. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. E finalizando, nós agradecemos, né? Obrigado, Divino Mestre Jesus, por essa belíssima oportunidade de estudarmos o Evangelho, que nos faz, assim, extrairmos de nós a sensibilidade divina para apreendermos e nos dê força, Senhor, para ao sairmos daqui, termos a capacidade de espalhar todo esse bem que está dentro de cada um de nós. Abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe toda a nossa humanidade e que a sua paz reine nos corações de todos nós. Obrigado, Senhor.